Boa tarde, Alisson Mascaro. Tudo bem com você, meu amigo? Querido Leonardo, boa tarde, que alegria revê-lo, rever a Daiane e a todas e todos da TV 247. Você fala de São Paulo ou do interior? Hoje eu estou em Catanduva, porque vim Catanduva. para fazer o meu dever cívico, porque desde sempre deixei meu título de eleitor na minha cidade natal para poder participar também, ainda que muito pouco, das atividades políticas aqui da cidade. Imaginei que você tivesse ido votar em Catanduva. E como é que foi o resultado eleitoral? Aí deu direita, esquerda, centro? O que aconteceu em Catanduva? Deu direita, nós temos aqui em Catanduva uma candidata muito importante, uma deputada muito valorosa do Partido dos Trabalhadores, que é a deputada estadual Beth Saão, que historicamente é um quadro que disputa as eleições aqui para a Prefeitura de Catanduva. Beth tem uma história muito bonita de ligação com as lutas da classe trabalhadora, com as melhores lutas, inclusive da esquerda, e ela historicamente marca aqui, nesta região, que é a região do Noroeste Paulista, marca uma posição de esquerda, ela teve um terço dos votos, quase 34% dos votos, mas um candidato do PL foi o candidato votado com mais de 50%, de tal modo que a eleição então se decidiu desse modo. Mas é importante porque nesta região do interior de São Paulo, inclusive, é um momento fundamental nosso de implantar uma luta de demarcação de posição política. Então, Araraquara, também aqui na região, acaba de perder o governo do PT, né, enfim, nesta eleição de ontem. São José do Rio Preto, outra cidade importante da região, também tem muita dificuldade em demarcar posição. Então, Catanduva, com a deputada Beth Saão, de fato, marca uma posição que, ainda que não vença a eleição, mas revela muito também do potencial e dos limites da esquerda hoje no Brasil. A gente vai falar desses limites. Eu vou mandar um abraço para a Roseli, que está sempre com a gente, mandando um abraço lá de Bremen, na Alemanha, dizendo: fiquei meio desanimada com o resultado das eleições. Antes de falar sobre os limites da esquerda, vamos dizer assim, dentro dessa democracia que a gente tem, Alisson, eu quero repassar para você uma pergunta que eu recebi de uma assinante nossa, Maria de Fátima. Ela me mandou um e-mail e ela escreveu assim: Atush, aí troca o Atush por Alisson. Como ser de esquerda num contexto de, dois pontos, degradação de valores, religiosidade alienante, elite midiática dominada pelo mercado e subalterna ao imperialismo, campanhas patrocinadas pelo PCC e emendas secretas, sem falar no rolo transnacional em ação. Acho que ela colocou vários elementos aqui que explicam um pouco dos limites e do resultado eleitoral, que foi um resultado tímido para a gente ficar numa hipótese assim otimista, vamos dizer assim, né? A minha pergunta para esta nossa companheira que fez a pergunta, e a minha pergunta para todas e todos que nos acompanham hoje, é a seguinte: querem a verdade ou querem uma gota de esperança? O que A fazemos gente, nós a nesse gente tempo quer a histórico? verdade a gente quer a verdade com uma gota de esperança, vamos dizer assim. Não dá mais, e não é por causa desta eleição municipal. Ela, inclusive, revela um índice, um sintoma, mas ela é talvez o momento, eu diria, menos impactante de um quadro geral, que este sim é problemático. Este quadro não vem de agora. Fosse alguma coisa que mudou de 2022 para 2024, estaríamos todas e todos alertas e diríamos: aconteceu algo aqui, este algo deve ser mudado. A grande dificuldade, a grande questão é que este é o padrão. Isto não é uma exceção, esta não é uma exceção, de tal modo que algum acontecimento revele, volto a dizer, um problema muito limitado e este problema deve ser resolvido. A grande problemática é o padrão. Este padrão se alicerçou no Brasil e se alicerçou em boa parte das sociedades capitalistas, e este padrão se organiza no fato de que sociedades capitalistas, no tipo de capitalismo que temos hoje, há 50 anos, é o tipo de pós-fordismo, de neoliberalismo, sociedades esgarçadas, com gente sofrendo. A única voz que clama e recebe eco nesse clamor é a voz da extrema-direita. E quando as posições de esquerda
renunciam a falar que são de esquerda, aí se dá o strike total. Então, no mundo inteiro, não há mais uma pronúncia muito, eu diria, forte, muito visível do que seja esquerda. O que passa por esquerda hoje no mundo é o liberalismo. E liberalismo e neoliberalismo são a mesma coisa, ainda que o neoliberalismo de esquerda. O povo odeia a situação de mundo liberal. As esquerdas dos Estados Unidos e do Brasil, o que se chama de esquerda, Partido Democrata lá e as esquerdas do Brasil, são hoje os defensores da ordem. E o povo não suporta mais a ordem. Então, nós estamos produzindo de baseada uma sociedade inteira nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na América Latina, na Europa e no mundo todo para a extrema-direita. Este é o fenômeno fundamental. Este quadro não é por causa da eleição de agora. Este quadro aconteceu em 2020, aconteceu em 2018, aconteceu em 2022 e assim sucessivamente, já faz muito tempo. Então, é chegado o momento de aproveitarmos este ensejo da eleição de ontem, que tem sim algumas características específicas. Eu diria que esta análise que nós faremos hoje aqui, Leonardo e eu, ela tem coisas que são desta eleição. Este fenômeno Pablo Marçal não tinha há 2 anos, não havia há 4 anos. Ele é um acréscimo, só que ele não é uma flor que botou do pântano. É o pântano produzindo mais uma das suas flores trágicas. Então, eu diria que tem novidades, mas o cenário geral é o mesmo. Minhas queridas e meus queridos que me acompanham aqui, nos acompanham na TV 247. Nós precisamos pensar a forma de organização do que é ser de esquerda, porque o povo, de qualquer lugar do mundo, hoje odeia a esquerda e prefere a direita. O Alisson, então vamos aproveitar esse mote que você deu. Antes, só mandar um abraço também para a Roberta Graff, dizendo assim, ó, grande Alisson, o agro desmatador fascista invadiu a Amazônia, tá dureza. Inclusive, ela fala lá do Acre. No Acre, as vitórias da direita foram impressionantes também. Mas o que você acha que há de específico no resultado destas eleições? O que você acha que diferencia das outras, além da questão Pablo Marçal? Eu creio, querido Leonardo, que é importante que nós comecemos daquilo que é o microcosmo, o que mudou aqui do que tínhamos antes, porque depois de entendermos o específico, nos cabe, então, entender o geral. Não dá mais para imaginarmos que na mesma toada 2026 seja bom, 2028 seja bom também, 30 também. É preciso que nós percamos as ilusões. Na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, é por conta de 1% que a força de esquerda deixa de... poderia não ter ido ao segundo turno. Então é sempre por um patamar muito residual, o que é também uma questão de sorte, porque 1% para lá, 1% para cá, é uma questão de uma roleta aí da sorte da vida. É preciso pensar, então, a especificidade daquilo que nos acompanha. Em primeiro lugar, eleições municipais têm, de fato, uma certa posição bastante peculiar em relação às eleições gerais. Porque nas eleições municipais estão ativadas as máquinas tradicionais do afazer político dentro da cidade. Então, prefeito que disputa a reeleição, via de regra, ele tem a máquina do governo em favor de si. Então, já temos aqui um dado bastante claro, no qual, via de regra, as esquerdas perdem. O PT teve, até 2016, no Brasil. Tudo bem que outros partidos políticos, naquele tempo, PSDB, outros mais, tinham uma quantidade de prefeituras muito grande. Mas o PT beirava 600 a 700 a 800 prefeituras em eleições ao tempo de Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Então, havia um número muito expressivo. Como hoje, os maiores partidos da direita, cada qual tem 800 prefeituras, 700, 600. O PT falava em chegar a 1.000 prefeituras. Eu lembro disso, Alisson, antes da Operação Lava Jato, porque o PT fez muitas prefeituras em 2012, depois do segundo governo Lula, começo Dilma. E aí chegou a essas 450 prefeituras e tal. Não, chegou mais até, Leonardo. Até mais, exatamente. Exatamente. Em 2016, havia um plano de chegar a 1.000 prefeituras, mas isso foi interrompido por Lava Jato, tudo que aconteceu no Brasil. Não? Isso. Então o PT tinha, historicamente, uma posição que sozinha ele tinha um número de prefeituras que seria equivalente hoje às prefeituras do PL, do União Brasil, do Progressistas e Republicanos, outros mais,
Claro, é que se nós somarmos cada um desses grandes partidos de direita, todos somados, dá uma multidão, e o PT sozinho era um contra cada um deles igual ao PT. Pois bem, esta dimensão foi perdida, veio o golpe, veio a Operação Lava Jato, veio toda a destruição midiática e social contra o PT e as esquerdas, de tal modo que em 2020, nos termos de eleição municipal, o PT chegou no seu buraco, na pior forma de mensuração e de quantificação de prefeituras. Em 2024, é um buraco bem assentado, ele não saiu do buraco, continua numa posição muito ruim, apenas umas pouquinhas prefeituras a mais nesse cômputo geral. Para o partido que está no governo federal, que domina a máquina da União, é chocante a desproporção entre o que é uma máquina política no plano federal e o resultado municipal, que eu diria que é pífio. Enfim, é inclusive um resultado chocante para as próprias esquerdas. Pois bem, as demais forças da esquerda também não conseguem ter expressividade no plano municipal. O PSOL ainda não é uma alternativa bastante viável no nível eleitoral, o PCdoB, enfim, todas têm dificuldade em ganhar, eu diria pelo menos, a disputa majoritária no plano municipal. Então, o que eu estou dizendo é que, de alguma maneira, desde que acontece a hecatombe do PT, o PT perde a máquina política municipal de várias regiões do país. Então, ao perder essa máquina, tem muita dificuldade em retomar a máquina, porque perdeu a máquina, perdeu mecanismos, inclusive, de inserção política em várias cidades, mas, além de perder, outros pegaram esta máquina. Então, é muito difícil que este que está no poder perca este maquinário. De fato, é muito improvável que, nas condições da reprodução política, quem está no poder perca, a não ser que sejam gestões, eu diria, muito custosas, gestões muito graves, de crise muito aguda, mas, via de regra, são disputas que ficam no entorno do mesmo grupo político, da mesma faixa política. Então, existe uma dimensão, efetivamente, de que é um partido que não tem meios, continua sem meios, no plano municipal. Mas agora vem o problema mais candente. Um partido que não tem meios no plano municipal e não os tem no plano federal, ele não tem meios quaisquer. Um partido que não tem meios no plano municipal e domina o governo federal, isso é chocante, porque, de fato, então, há uma dissociação entre o que representa um poder político no plano federal e o que representa uma espécie de imaginário político nos planos locais. E o que se passa aqui de modo muito flagrante é que, na última década em especial, o Brasil trocou o modo de fazer política no plano federal, estadual e municipal. Até então, a política brasileira era muito ligada a resultados políticos entregues por aqueles ou aquelas que estavam à liderança dos cargos. Então, o governo Lula 1, governo Lula 2, governo Dilma 1, entregando resultado econômico e social, o povo votava em quem lhe entregava um bom resultado social. Este padrão vem de muito tempo atrás e ele mudou. Ele foi rasgado, ele foi, eu diria, jogado para fora para não mais voltar. O que se passa já há uma década, um pouco mais que uma década, é que o brasileiro, pasmem, eu quero chocar a mente de quem está aqui me escutando. O brasileiro ganhou, fiquem chocados com isso, o brasileiro ganhou consciência política de direita e de extrema direita. Então, a população brasileira, ela é agora organizada politicamente. Ela não vota só em quem lhe dá um bom resultado, em quem aumenta o salário, em que asfalta uma rua, em algo assim. Além de olhar para isto, ele pergunta, esta pessoa é de direita? Porque responde um brasileiro ou uma brasileira médios. Porque eu sou de direita. Porque ser de direita para essa gente é ser bom, correto, de Deus, de Jesus, da família e coisas mais. E ser de esquerda é ser mal, é não ser da família ou algo assim. Este é o horror do nosso tempo social. O que aconteceu é que a sociedade brasileira foi politizada pela direita. E o que aconteceu é que as esquerdas do Brasil não conseguem, não sabem e não têm meios de fazer politização. Então, à esquerda só resta a condição vegetativa de ganhar voto. Qual é?
ver se eventualmente o povo vê que o crescimento de 3% do PIB faz com que um ser humano possa votar numa plataforma de esquerda. Mas a esquerda não pode falar que é de esquerda. A esquerda não pode se pronunciar dizendo que defende causas de transformação social. Só quem pode dar o nome a si é a direita. A pessoa de direita, ela circula no prédio onde ela mora, no bairro em que ela mora, na igreja em que ela frequenta, e ela diz, sou de direita, e os demais batem palma. Na internet, ser de direita é status, é sucesso. Ser de esquerda é um anátema. A hora em que nós chegamos neste quadro, a esquerda não tem alternativa para o que fazer, porque ela se vê presa num labirinto. Se ela não pode falar que é de esquerda, o que resta para ela? Ver se eventualmente o povo esquece a formação que está tendo agora, que é de direita e de extrema-direita, e o povo passa a dizer assim, mas pelo menos naquela cidade asfaltaram uma avenida. Só que o asfalto na avenida entra na conta de quase nada e todo dia ser bombardeado por WhatsApp do gatinho que o tio manda, dizendo, bom dia, você é de Jesus, você é de direita, vote bem. Esse WhatsApp da manhã fala muito mais a cabeça dessa pessoa do que o asfalto ou a falta de asfalto. Pasmem, meus prezados e prezadas, que vou dizer aqui, o povo que tem informação política de direita troca, sim, asfalto por posição de valores. O povo prefere não ter asfalto, o povo prefere não ter vacina e imaginar que é de Jesus, e imaginar que é de Deus. Este fenômeno é o da pandemia. Em 2022, com 800 mil brasileiros, no mínimo, tendo morrido por causa da pandemia de Covid-19, mesmo assim o povo prefere aquele partido que ele acha que é de Jesus, de Deus, ou qualquer coisa dessa, dos cidadãos de bem. Tudo isso é um horror, tudo isso é uma infâmia. Não pensem que é para acreditar nisto. Mas na cabeça das pessoas é isso, prefere isso à vacina, prefere isso ao aumento salarial. Entre aumento de 3% do PIB, de gente que é, segundo eles, do comunismo, do demônio ou algo assim, e decréscimo do PIB de 3% em favor de Jesus, da família, da ordem, da direita, é preferível decréscimo de 3%. Por isso, na Argentina, está acontecendo decréscimo de 3% da economia e, mesmo assim, Milei ainda tem mais de 50% da população em favor dele, porque passa-se fome, mas se tem uma posição política. Então, quando este quadro chega, é um strike. Não me consta, só porque eu estou falando aqui da sede da filial do meu escritório aqui do interior, não me consta que em Araraquara o prefeito do PT tenha faltado a ele asfalto na avenida. Até parece que abriu uma avenida e deu um nome bonito aí para a avenida, porque o presidente Lula esteve lá no 8 de janeiro de 2023, ano passado, e a partir disso rasgaram uma avenida por lá e abriram uma avenida com nome em favor da democracia ou qualquer coisa assim, da República, não importa o quê. Ou seja, parece que não faltou asfalto por lá. No entanto, o povo é mobilizado não por aquela avenida, o povo é mobilizado por WhatsApp. E pelo WhatsApp, pela igreja, por aquilo que se informa por aí na rede social, o PT é o demônio, o PT é o comunismo e qualquer coisa assim, ainda que tenha dado uma avenida e ainda que podem, a partir de agora, arrebentar qualquer avenida de Araraquara. Podem quebrar a fonte luminosa, ela pode ficar sem luz, o estado da fonte luminosa. A ferroviária de Araraquara pode chegar na última divisão. Mesmo assim, alguém vai dizer, nós estamos organizados por valores, pelo partido de Deus ou algo assim. Então, o que acontece no mundo hoje é que, como o capitalismo não entrega mais condições sociais para a população, o capitalismo está em crise estrutural. Ao capitalismo só resta entregar aquela que é uma espécie de fancaria do fascismo, que é essa fancaria. Não tem pão, não tem água, não tem asfalto, não tem emprego, não tem melhoria de vida, mas tem circo. Só que o circo não pode ser chamado de circo. Então, o circo pode ser igreja, o circo pode ser palavra de Deus, pode ser mentoria coach do Pablo Marçal, pode ser reset para dar um novo mindset, qualquer junção de palavras, enfim, em inglês, sendo que, em geral, não se junta o verbo, sujeito, verbo, predicado em inglês, só se juntam substantivos em inglês com o verbo em português, porque é isso que articula mais ou menos um brasileiro. Enfim, vou resetar sua mente, é uma coisa como essa, é um português do qual o inglês vira verbo. O que eu estou dizendo é que essa dimensão é qualquer coisa que se possa pôr como um circo, porque pão não tem mais. E enquanto a esquerda imaginar que entrega pão, porque também não entrega um grande pão, é um pãozinho por ali,
Enquanto isso acontece e a esquerda não mobiliza o povo, a esquerda não fala que é a esquerda não aproveita das condições para dizer eu estou lutando sim pela transformação social, enquanto é a esquerda que defende a ordem e a direita passa por antissistema, o quadro que está é esse com o qual nós vivemos. Alisson, muito bom. Eu tenho várias perguntas para te fazer, mas eu quero trazer comentários aqui. Ó. Do norte e do sul global, enquanto as esquerdas continuarem acreditando nas políticas de afirmação identitárias, a dominância de seus programas vai se parasitar cada vez mais. Né? Nuber fala, a punição dos bolsonaristas do 8 de janeiro foi de acordo com o direito? Houve penas maiores que para um homicídio. O Nuber, eu acho que sai um pouco do nosso tom, do nosso tema, mas eventualmente no final eu trago aqui. Maria Helena fala, professor Adson, o governo Lula não vem sendo bem avaliado. Será que a ação partidária pode influir? Se a cúpula não ouve a nossa voz aqui, coloca o tema do distanciamento da base. Né? Júlio Beraldi, máquina dos municípios está igrejas, conselhos e afins. Né? A Daiane Maria pergunta sobre como andam os conselhos socialistas. E o do norte do sul global fala assim, ó, antigamente quem era de esquerda era levado a sério. Tinha até uma superioridade intelectual, moral, etc. e tal, né? Como ele está colocando aqui. Hoje é taxado como pederasta e corrupto, né? Também aqui a Roberta Graff dizendo, ó, aqui se fala muito contra Lula, chamam de ladrão. É mais comum do que valores de direita, né? Então, assim, quer dizer, tem esse estrago causado pela Operação Lava Jato, tem a falta de politização, tem o excesso de politização pela direita. Não sei se o pessoal vai se lembrar, uma vez eu entrevistei um evangélico bastante bolsonarista e ele confrontava, ele tinha muitos argumentos, ele estava realmente consciente da posição política dele. Hoje eu almocei com um amigo, jornalista, que trabalhou na TV Record diretamente com o Edir Macedo. Estava batendo papo com ele e ele falou assim, a gente estava falando sobre a força dessas igrejas, né? E do evangélico de maneira geral. Eu sinto essas pessoas muito confiantes, muito convictas das suas posições políticas, né? E a esquerda, ao contrário, muito vacilante, como você falou. Então fica difícil, quer dizer, porque se o outro tem convicção, né? E mesmo votando em Pablo Marçal, apesar de tudo, dessas coisas, realmente você percebe um lado, quer dizer, com muito mais consistência ideológica, né? O que fazer, então, diante disso, se esse lado da direita tem as igrejas, os meios de comunicação, tudo isso que a gente colocou na pergunta inicial da nossa assinante? Como brota uma esquerda no mundo hoje? No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, na África e na Ásia. Como é possível brotar uma esquerda? Se a que aí está, não é esquerda, é liberal. Então, o Partido Democrata não pode ser chamado de esquerda em hipótese nenhuma. Dá vergonha chamarmos isso de esquerda. As posições que nós temos hoje no Brasil são de centro, o que passa por esquerda. Não tem nada de esquerda na política brasileira. É centro. É porque o outro lado é a extrema-direita. Então, nós não podemos imaginar que esta é a solução do mundo. Porque se assim o for, a história de 150 anos de luta da classe trabalhadora no mundo, na sociedade capitalista, morre no centro. Então, aquilo que era... Não, mas Alisson, desculpa te cortar, mas... Porque aí tem um ponto muito interessante. Quando a gente olha, por exemplo, o sucesso do Eduardo Paes reeleito em primeiro turno no Rio de Janeiro. E muitas pessoas, mas ele tem o apoio do presidente Lula, tal, etc e tal, montou uma frente, aquela coisa toda. Será que o caminho para a esquerda não é se contentar com candidaturas de centro que sejam uma barreira de contenção à extrema-direita? Aí não é a esquerda. Se a esquerda se contentar com o centro, a esquerda é o centro. Então, se a esquerda se contentar com o Eduardo Paes, é o que dá para fazer no Rio, a esquerda é o centro. E é isso que eu estou dizendo. Enfim, é a história de sempre. Enfim, se o homem engravidasse, seria mãe, não seria pai. Enfim, se a esquerda toma partido das posições de centro, a esquerda é o centro. Ponto. Eduardo Paes é um homem de demarcação de centro. Enfim, não é um homem de esquerda. Pois bem, não é extrema-direita, com certeza. Enfim, vai no samba. Enfim, deve saber quem foi a tia Ciata. Enfim, já é alguma coisa agradável perto de um ambiente no qual a pessoa hoje não sabe nem quem foi a tia Ciata e adjacências. A Praça 11, enfim, não sabe nem que acabaram com a Praça 11. Bem, então o que estou dizendo aqui é que a esquerda que deu a mão para o liberalismo, porque centro também é aqui uma posição muito ruim.
eu quero decompor, para quem aqui nos acompanha, nos termos, eu diria, científicos, materiais, porque esquerda, centro, direita fica nisso. Quando vai todo para a extrema-direita, uma pessoa que ficou aqui passou a ser de esquerda, e ela era centro antigamente. Então, para não ficar com esta visão correlacional, vamos decompor isso nos termos concretos, materiais e científicos. Liberalismo. Neste sentido, a esquerda que nós temos hoje no Brasil não difere na forma de ação política e social do centro. Porque Eduardo Paes é um defensor da ordem. A esquerda do Brasil também é defensora da ordem. Quem é contra a ordem é a extrema-direita. Mesmo assim, ela finge que é contra a ordem porque ela está defendendo a propriedade privada, o latifúndio, o especulador da Faria Lima. Ela está defendendo a ordem, ela só está promovendo a arruaça dentro da ordem. Só que isso já é muito, porque promover a arruaça dentro da ordem para um povo inteiro do Brasil e dos Estados Unidos que está vivendo muito mal, sua condição de vida é péssima, quando vê um arruaceiro, o povo brilha o olho. Porque essa sociedade está toda errada, um arruaceiro chega e fala que vai quebrar tudo, ele é preferível a essa gente que eu diria altamente organizada pela defesa da ordem. Essa ordem é a desgraça para o nosso povão, quem está vivendo uma vida ruim, paupérrima, não quer defender essa sociedade na qual existe 1% vivendo otimamente bem. Ele queria também quebrar tudo, pulsão de morte, nos termos da psicanálise e do Freud. Então não quer defender essa ordem uma pessoa que está trabalhando dia e noite, madrugada, com 3 filhos para criar, sem teto, sem condições, não tem SUS, não tem nada. Por que ele vai defender a democracia, as instituições do STF? Ele não quer isso. Quem faz esse papel é a defesa do liberalismo. Por um acaso, a esquerda do Brasil é liberal. O PT no Brasil era a esquerda do Partido Democrata dos Estados Unidos quando surgiu. Passam 40 anos, o PT foi indo à direita, e se emparelhou com o Partido Democrata. Portanto, o PT tem toda uma organização hoje de defesa liberal. Isso pode ser esquerda porque o Bolsonaro é extrema-direita, mas, tecnicamente, essa defesa do liberalismo. A única hipótese de ser de esquerda é lutar para a transformação do modo de produção. Portanto, é lutar pelo socialismo. Por que há um impasse nas esquerdas do Brasil e dos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, o que se chama Partido Democrata jamais pode falar contra o capitalismo. Tem que falar a favor. Por isso a Kamala Harris declara aí na candidatura dela que ela nunca foi comunista, que ela discorda do socialismo, que ela é capitalista. Ela declarou isso literalmente faz umas 3 semanas. O presidente Lula não tinha que fazer uma reunião, tendo feito uma reunião prévia à reunião da ONU em Nova York, não tinha que nesta reunião do nada falar assim: eu sou contra o marxismo, eu sou contra o socialismo. Ou seja, ele desmobiliza politicamente a possibilidade que o povo venha para a esquerda. Ele próprio declara que ele não é socialista, que ele não é marxista. Então, é uma espécie de organização muito tradicional da leitura liberal. Esta leitura tem raiva do socialismo, tem raiva do marxismo, não gosta das posições de esquerda. Então, se a própria esquerda não gosta das posições de esquerda, fica um impasse, fica a quadratura do círculo, porque aí vem o povo inteiro sendo doutrinado pela direita para ser de direita, e a esquerda não tem o que falar em favor contra isso, em favor das suas posições, porque a esquerda não pode falar que é de esquerda. A esquerda não pode ousar dizer o seu nome, como falava por lá no século XIX o Oscar Wilde. Ele tem medo de dizer seu nome. Então, de alguma maneira, nós estamos vivendo aqui um impasse. Este impasse é o fato de que a esquerda não politiza. Não é porque lhe falta mecanismo para saber como é que funciona o Instagram. Porque mecanismo para saber como é que funciona o Instagram, pode chamar qualquer jovem por aí e falar como é que funciona o Instagram. A pessoa aprende, ela sabe como é que faz. Ah, mas precisa de um certo dinheiro. Se vira para ter esse dinheiro. O problema é que mesmo sabendo como funciona o Instagram, a esquerda não pode falar que é de esquerda, ela não pode mobilizar as massas. Quando uma pessoa de direita xinga alguém num debate eleitoral, ela acha que está xingando e diz assim: aqui nesse debate todo mundo é comunista. Os senhores vão dizer, quem falou isso? Por exemplo, o Pablo Marçal outro dia aí, num debate. Aqui nesse debate todo mundo é comunista. Nunes, Datena, Tabata, Boulos. Todo mundo é comunista. Consórcio comunista, ele falava. Ele falava de um consórcio. Ele falava em consórcio comunista. Consórcio comunista. Então, muito bem. Os 4 fazem assim. Uns nem são. O Nunes está muito longe de ser, Datena também. Tabata também. O Boulos faz assim. Os 4 fazem assim e os 4 dizem, eu não sou comunista. Qual que é o impacto disso para as pessoas? Ser comunista é a mesma coisa que ter doença grave.
porque ninguém é comunista e comunismo é usado como xingamento. As pessoas não sabem direito o que é comunismo, as pessoas não sabem o que é capitalismo, as pessoas não sabem o que é liberalismo. Efetivamente, nos Estados Unidos e no Brasil, não há essa informação. As pessoas não sabem que o país tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que ele é dividido em instâncias federal, estadual e municipal. Não sabem nada, não sabem como funciona o judiciário. As pessoas não têm nenhuma informação sobre isso. As pessoas estão debatendo futebol só por uma razão também. Fazia uns 10 anos que no Brasil, futebol nacional não fazia mais sucesso. Estourou essa moda de bets. Agora todo brasileiro sabe qualquer tabela de campeonato estadual e nacional brasileiro, porque está jogando bet, está apostando e está perdendo a vida em torno de aposta de futebol. É isto que sabe o brasileiro. Os Estados Unidos sabe alguma coisa sobre beisebol, qualquer coisa desse nível. Então o que estou dizendo é que não tem mais condição de nós podermos postular uma leitura à esquerda se as pessoas fazem assim quando elas dizem que elas são comunistas. Já que vai perder a eleição, porque foi um strike para a esquerda nesta eleição agora municipal. Já que o povo ia perder, por que não aproveita o debate e faz assim? Já que vai perder de 42% dos votos para perder por 5% dos votos, dá na mesma. Não toma a prefeitura, não faz nada, não melhora a cidade, fica na mão da direita. Mas perder por 40% e por 5%, imagine se alguém dissesse assim, vocês são todos comunistas. Aí a pessoa faz assim, mesmo eu sou comunista, porque comunismo é a coisa mais bonita do mundo, que é o comum, pegar o pão e dividir com todos. Você que é uma vergonha por ser capitalista. 1% só tem e nós, 99%, sofremos o chicote do 1% e nós somos a barata que está votando no chinelo para matar a gente mesmo. Isso seria magnífico. Agora, pensemos nós. Nós temos 27 unidades da federação, 26 que votaram agora porque o Distrito Federal não tem prefeitura. Imaginemos que nas 26 unidades da federação, toda a capital tem televisão, mas cidades grandes de interior também tem. Imaginem se todos os candidatos e candidatas da esquerda, na hora que a direita xingasse de comunista, eles fossem treinados, fazia um ano, havia media training, para falar o seguinte, quando derem no dedo na sua cara, dizendo que você é comunista, você faz assim com o peito, você diz, com orgulho, vergonha você por não ser um comunista. Se isso fosse treinado por todas as candidatas e candidatos de esquerda e tivesse acontecido isso nessa eleição de prefeitura, nós tínhamos um impacto na cabeça do povo extraordinário de balançar a mente e o povo ficar chocado. Agora, alguém diria, mas perderia as eleições da prefeitura. Aí eu lhes pergunto, e o que aconteceu? Fazendo assim, perdeu as eleições da prefeitura. Então, observemos nós que desperdício, perder por perder, era preciso saber perder atirando, saber perder mobilizando e conscientizando. Com isso, não tínhamos perdido nada. Só que agora nós perdemos as eleições, não houve mobilização nenhuma. Eventualmente, eu ia dizer, vai ganhar uma prefeitura ou duas no segundo turno. Ok, mas o que são 2 prefeituras num quadro geral de mais de 5 mil municípios? Era preciso um grande modo de organização das candidatas e candidatos de esquerda para dizer passem a ter orgulho de dizer comunismo. E nós temos que dizer, inclusive, que nós não somos ainda capazes de ser plenamente comunistas, porque nós somos sujeitos organizados pelo capitalismo. Nos falta muito, mas queremos. Não importa o limite de cada qual de nós, queremos chegar lá. Leonardo, queridas e queridos, nós viraríamos o jogo, porque aí essa molecada de extrema-direita que pega um vídeo nervosinho e fala assim, porque os comunistas estão fazendo isso, aquilo, nós somos mais nervosos e nervosas que eles. Nós ganhamos a empatia do povo. O povo não aguenta mais essa sociabilidade. Eu, historicamente, sempre percebo que o povo brasileiro não aguenta discurso morno, porque o povo é muito sofrido, o povo tem sono. Entendam o que eu estou dizendo. O povo acorda cedo e dorme tarde. O povo trabalha muito, chega em casa e ainda tem filho para criar, tem que dar banho no filho, tem que fazer comida, tem que lavar roupa. O povo tem sono. A única coisa que desperta o povo no busão, no trem, no metrô, do dia a dia, é alguém que fala com força e convicção. Quem é que fala com força e convicção? A direita. A esquerda faz assim, viva a democracia, viva a república, viva o STF, viva as instituições. Por que uma pessoa vai despertar para isso? O outro fala assim, eu vou defender a sua família, eu vou lutar contra o Satanás. O outro pega uma melancia, põe na cabeça e sai rodando. Qualquer coisa dessa, isso desperta o povo. Nós não podemos mais ter esquerda boazinha, aquela que faz assim, dá tchau, porque é isso que é a desgraça da nossa esquerda hoje. Temos que ter uma esquerda que fale como vai mudar o mundo e tenha orgulho de mudar esse mundo. Então, gente, a esquerda é quem é contra o sistema. Enquanto houver uma esquerda a favor do sistema, não tem esquerda. Nós temos liberais.
que passam por esquerda porque o resto é extrema-direita. É preciso pensar como é que nós vamos quebrar esta casca, porque já dizia lá a Bíblia, enquanto não morre o grão, não quebra a casca, não nasce a semente. Então, como é que a gente vai quebrar essa casca? Enquanto o grão não morre, para dizer aí do livro clássico do André Gide, o francês, o poeta francês e escritor francês, enquanto o grão não morre, não surge a árvore. Como é que a gente vai quebrar a casca dessa semente que virou liberalismo? Essa semente que virou liberalismo não consegue escapar dessa contradição. Resultado, o povo só está escutando gente de extrema-direita. Um dá cadeirada, outro recebe cadeirada, o outro inventa laudo, o outro inventa não sei o que mais, um diz que todo mundo cheira, o outro diz que todo mundo é do demônio, qualquer coisa assim. É preciso trazer a energia para o campo da esquerda. Vou ler comentários e vou te fazer uma colocação prática aqui, Alisson. Vamos lá. O Herbert Silva Pereira, nossa vanguarda já existe. Algum marxista de expressividade tem que engendrar a união de outros marxistas. Falando nisso, Herbert, eu vou publicar no fim de semana, tem umas aulas muito interessantes do professor Richard Wolff, que tem feito vídeos para explicar o que é o comunismo. Né? Eu vou editar esse material em português, obviamente, e vou colocar os vídeos para quem quiser assistir em inglês. Do Norte do Sul Global. Ontem contestei uma claque evangélica do Éder Mauro em Belém. Até de satânico acusei. Uma contradição completa. Chamam-no de cristão. Pois é, os cristãos de hoje são diabólicos. Né? Daiane Maria, o que dizer do cálculo eleitoral em moderar o discurso? Essa pergunta que eu vou fazer para o Alisson. E a Roberta Graff fala, aqui se fala muito contra Lula, chamam de ladrão, é mais comum do que os valores da direita. Alisson, tem um segundo turno colocado aí na prática, o que mobilizou a atenção dos brasileiros. Guilherme Boulos versus Ricardo Nunes. Né? O Ricardo Nunes já tem um discurso pronto contra o Boulos, de que ele é o radical, de que ele é inexperiente, de que ele é isso, de que ele é aquilo. O Guilherme Boulos agora está diante de um dilema, de um impasse. Deve ele se moderar e passar a ideia de alguém confiável para o sistema, ou deve ele radicalizar de vez diante de tudo isso que você falou? O Ricardo Nunes é favorito pelas pesquisas, né? O que o Guilherme Boulos deveria fazer para tentar reduzir esse favoritismo do Ricardo Nunes e até vencer as eleições? Este cálculo, quem vai saber é o próprio candidato, o próprio Guilherme Boulos e sua equipe, mas observemos nós. Olhando numa conta muito rápida, somando o voto do Pablo Marçal com o do Ricardo Nunes, que já chegou à frente no primeiro turno do Guilherme Boulos, é óbvio que o Ricardo Nunes soma a direita inteira, dá 60% dos votos. Isso é muito imediato. O teto da esquerda em São Paulo, que muito raramente é furado, é 40%. Então, Boulos teve 30%, mais 10% da Tabata, não vão os 10% da Tabata, mas vão 7%, mais um do Datena e mais 2 perdidos, dão 1 ou 2% do próprio Pablo Marçal também vai para o Boulos. Não é que todo mundo vai para o Ricardo Nunes. Mas mais ou menos é isso. É a mensuração histórica, tirando os raros momentos nos quais se fura esta consolidação. A eleição passada foi 60-40, exatamente. Foi exatamente. A eleição vai ser 60-40, mais ou menos essa de agora. Agora, nós temos duas hipóteses quanto a isso. Qual é? A hipótese de sempre, que é ser cordeiro, ser bonzinho, ser legalzinho e dizer, por favor, eu não sou do mal, por favor, não sou comunista, por favor, como eu vi alguém dizendo, um cidadão um dia disse assim, a minha pauta é que o PSOL tem que falar, não é Partido do Socialismo e Liberdade, é Partido do Sol, enfim, Le Soleil, enfim, quando calienta el sol aqui na plaja, enfim, seria uma coisa como esta, enfim, o absurdo, enfim, Los Panchos, uma coisa como tal. Para tornar PSOL Partido do Sol e não do Socialismo da Liberdade, para tornar PT, sei lá, qualquer coisa que não seja Partido dos Trabalhadores, numa dimensão como tal, é muito difícil arrancar para mais de 40%. Eventualmente ganha 41%, 42% e perde. Não era mais interessante, então, aproveitar que a eleição para a Prefeitura de São Paulo tem impacto nacional. O canal de Guarulhos, a televisão de Guarulhos não tem canal. Vê Globo, SBT, Record, Bandeirantes, vê São Paulo. Osasco, vê São Paulo. O ABC inteiro vê São Paulo. Não era mais interessante, então, aproveitar e dar um strike, dizer assim, vocês da direita são quem destrói uma cidade, vocês são uma máfia. Pega uma panelinha, faz assim, mistura e fala, tudo isso é uma panela, toda essa panela é mafiosa, toda essa panela destrói uma cidade, nunca saiu do governo, não larga o osso. Não era melhor, então, efetivamente mobilizar a sociedade e ver se arrancam 5 ou 10% dos votos do Pablo Marçal só por chocar
Porque o Pablo Marçal ganhou essa proporção não é porque todo mundo é direito, só porque ele chocava, só porque ele é metade dessa gente, porque ele é peculiar, porque ele é exótico, algo assim. Não era melhor, então, politizar? Politizava para São Paulo, para Guarulhos, para o ABC inteiro, para Osasco, para Taboão da Serra, para Mogi das Cruzes, etc. e tal. Politizava uma cidade inteira. De vez em quando ainda acontece de que pega a TV de São Paulo em algum lugar do Brasil. Todo mundo fica sabendo de uma coisa como essa. Não era, então, melhor aproveitar, perde de 35, não de 42, porque vai perder um pouco de voto, ou tira um pouquinho até de voto da direita e fica com 40 mesmo, mas politiza um momento histórico, prepara a eleição de 2026 politizando, ou seja, sangue no olho, já chega direto na testa da mosca e não simplesmente, por favor, me aceitem, porque eu também sou da direita, eu também sou da ordem, eu também sou alguma coisa nesse sentido. Tem que efetivamente rachar a cabeça do povo. A única forma de politização, estava certo Nietzsche. Ele dizia: até o século XVIII, a burguesia usava a imagem da luz, iluminismo. Vou trazer a luz para vocês, vocês vão pensar. A única coisa que abre a cabeça, dizia o Nietzsche, é uma martelada na cabeça. O Pablo Marçal fez isso, deu martelada na cabeça. As pessoas não entendiam qual era a proposta dele, as posições dele, era só muito exótico, chamava atenção. Pois bem, cadê a martelada da esquerda? Porque se o símbolo da União Soviética está certo, é foice e martelo. Cadê isso? Enfim, foice, mas em especial, cadê martelo? Para rachar a cabeça de quem está fechado nessas posições conservadoras e reacionárias. Dizendo assim, em 6 meses, 1 ano ou 2, a gente começa a abrir a cabeça do povo brasileiro e esse povo para de ser de direita. Porque a hora que ele entende que ele é barato e o outro é chinelo, o capital é chinelo, ele para de ser o chinelo voltando na barata, a barata voltando no chinelo, melhora as condições efetivamente de compreensão política da sociedade. Então, já que é para perder, porque vamos lá, Rio Grande do Sul, o cidadão lá, que é o da enchente, ganhou a votação de 49,5%. Alguém vai dizer, mas não é tudo não é possível nessa terra, tudo é possível, mas tomando mais ou menos como não era então para aproveitar e vai dizer assim, vocês, porto-alegrenses, vocês perderam parentes, vocês perderam amigos, vocês perderam cama, guarda-roupa, etc e tal, vocês vão votar ainda em quem deu tudo isso para vocês, em quem fez toda essa desgraça para vocês, era a ocasião de politizar, era a ocasião de poder dar um passo adiante, vai dizer, mas vai perder a eleição se fizer assim. Um prefeito que ganhou, ele é prefeito para reeleição, que ganhou o primeiro turno com 49,5%, a chance que nós temos é de perder mobilizando o povo. Eventualmente, esta é a grande dimensão. Uma cidade como São Paulo, que tradicionalmente é conservadora e só de vez em quando não é, e o prefeito já larga com a votação dele, com mais a do Pablo Marçal, dá 50% para 60%. Já vamos então politizar essa sociedade, vamos prepará-la para 2026. Vamos começar a mobilizar esta sociedade. Daí a importância de mobilizar no bairro, daí uma questão que a gente não tem exemplo aqui no Brasil e deveria ter, porque o AMLO, o López Obrador, no México, ele fez uma sede do Morena, Movimento de Renovação Nacional, por bairro de todas as cidades do México, de norte a sul. Então, desde lá na fronteira com os Estados Unidos até batendo no Belize, tem em qualquer bairro de cidade uma sede do Morena. A pessoa vai lá. Gente, 40 anos de democratização do Brasil, os partidos de esquerda não têm sede em bairro. Então, efetivamente, nós estamos a pé num mundo que está altamente voando que nem Concorde. Nós estamos aqui numa situação muito ruim, muito difícil. Eu diria, Leonardo, a posição de hoje é, se vai perder, percamos ganhando, ou seja, mobilizando o povo para o futuro. Não, e a direita tem uma sede em qualquer esquina, que é uma igreja, né? Toda igreja é uma sede da direita. Carlos Eduardo, e fora também é o seguinte, cada canal de televisão aberto também é um aparelho ideológico da direita, né? Cada jornal impresso, cada rádio, cada concessão, a gente já falou sobre isso várias vezes, não faltam instrumentos aí para a direita mobilizar a população. Aliás, só registrando também, Alisson, grandes vencedores dessa disputa em São Paulo para a Câmara de Vereadores são filhotes da Jovem Pan, né? O apresentador a influenciadora cubana que mora em São Paulo, enfim, o Adriles Jorge, ex-Jovem Pan, todos aí estão aí eleitos, conseguiram uma boquinha na Câmara de Vereadores. Carlos Noutes, se Boulos martelar, vai perder. E aí eu quero pegar esse comentário para te trazer o seguinte ponto. Mas será que não fica sempre aquela ilusão? Não, peraí, a gente tem que ganhar, e para ganhar a gente tem que vir para o centro. Não pode, por exemplo, não pode ocorrer um movimento bem calculado para o centro que gere um resultado eleitoral positivo, porque, aliás, o Lula ganhou assim, né, fazendo
aproximações para o centro. Será que isso não pode se repetir com o Boulos em São Paulo? Numa sociedade em crise estrutural, como é a brasileira, estadunidense, europeia, do mundo inteiro, no qual o centro não entrega nada para o povo. O que o centro entrega para o povo? O centro entrega teto de gastos. O centro entrega pagamento de juro para especulador. Isso é ser de centro. Então, até ganha uma eleição. Resultado, ganha a eleição, não entrega nada para o povo e a partir daí não tem mais discurso, porque o povo odeia quem prometeu e não cumpriu. Como a direita promete destruir, não promete entregar e destruir em favor da família de Jesus, contra o Satanás, qualquer coisa. Enfim, ponham 3 pontinhos, preenchem com o que quiserem. Porque dizer assim, mas o Bolsonaro defende a família cristã, a família tradicional. 4 casamentos. Como é que ele defende a família tradicional? E coisas mais. Então, os senhores preenchem, as senhoras preenchem com o que quiserem, porque não importa o mérito do fato. O que importa é uma espécie de fancaria, uma espécie de discurso teatral, no qual qualquer coisa dá em qualquer coisa. Porque também não vai dizer que o Pablo Marçal é defensor da família tradicional e qualquer coisa dessa. E outros mais, outras mais. Não importa. E eventualmente pode até ser uma pessoa da família tradicional. O problema é que não existe família tradicional. Enfim, essa é a dimensão do mundo como esse que se dá aqui. Pois bem, nesse mundo, ser de centro é não entregar nada. E não entregar nada, uma gestão, 2, 3, 4, não mobilizar o povo, é óbvio que esse povo é levado para a extrema-direita, porque a extrema-direita mobiliza. Se um lado fala e mobiliza, e o outro não fala nada e entrega resultado, ele até pode ganhar uma eleição, ele não ganha 2, 3, 4. Então, é o que se passa hoje. Quando estoura a crise do capitalismo em 2008, e o Lula retarda um pouco esta crise na sua chegada ao Brasil, graças ao Guido Mantega, porque a depender do Henrique Meirelles, a crise já era 2008. A depender da direita, que era financista, a crise já estava em 2008. Graças ao intervencionismo, demorou um pouco para chegar. Na hora que chegou, juntou com uma esquerda que não consegue falar que é de esquerda e uma direita altamente politizada, nunca mais a esquerda do Brasil tomou o pé que tinha antes. Então, a solução de ir para o centro, que deu certo até 2008, não dá mais. Inclusive porque o Guido Mantega hoje passa por extrema esquerda comunista. Ele era só um homem, ele sim, de centro-esquerda. Só que isso nem mais se aceita hoje numa política de esquerda. Então a gente está num nível muito rebaixado, no qual o domínio do garrote da Faria Lima é muito grande. Só que já são 2 anos deste governo, quase 2 anos. Nesses quase 2 anos, a política é nenhuma em termos de ideologia. Não tem uma fala de esquerda. Ou seja, entregando o resultado de centro, centro-direita, o povo não é mobilizado para a esquerda. Como daí não vai sair mobilização de esquerda, porque já é o 2, 4, 5º mandato de esquerda do PT, e em 5 mandatos o PT não fala que é de esquerda. O PT toda vez prefere a frente ampla, e toda vez o PT dá um sorriso para a direita e dá pedrada em quem for de esquerda efetivamente, não vai sair daí. Então, como é que a massa de esquerda do Brasil consegue começar a falar que é de esquerda? Efetivamente, ela tem que aprender por conta. Por quê? A direita aprende com os Estados Unidos, a direita aprende com esses deputadozinhos midiáticos que tem no Brasil, a esquerda não tem aonde aprender, a gente vai juntando caquinho aqui e ali. Por isso a importância de um espaço como esse, o Brasil 247, porque é o que tem para a gente tentar aprender alguma coisa. Não saiu ainda a forma de ser de esquerda de luta no século XXI, porque se a pessoa disser assim, tem que imitar a Rosa Luxemburgo, o Che Guevara e o Lenin, as pessoas ficam chocadas, tem que imitar o Mao Tse Tung, as pessoas ficam chocadas. Precisa ter essa gente do século XXI para a gente poder dizer, essa gente é viva, essa gente está aqui, acontece. Como na Europa não tem essa gente, na África, nos Estados Unidos, na China, em lugar nenhum, a gente fica a ver navios, porque por todo lado tem exemplar de direita para copiar, e não tem um exemplar de esquerda desses, eu diria, com muita forja, para caminhar. Quando surge no Brasil uma figura exemplar como o deputado Glauber Braga, a esquerda liberal, que não é esquerda, é o liberalismo, fica assim, porque não pode deixar de defender e não defende com unhas e dentes como deveria defender. Então a gente não consegue ver uma explosão desta forma de luta de esquerda, mas ela está aí. Eu não posso acreditar que o mundo inteiro vai acabar assim. Por que eu não posso acreditar que vai acabar assim? Eu não posso imaginar que seja neste nível por uma razão muito simples. Sabem qual é a razão? Nós vivemos um tempo do Império Romano, que o Império entrou em decadência. Neste tempo do Império Romano em decadência, o que aconteceu? O povo inteiro começou a se flagelar, o povo inteiro começou a ser levado para o extremismo religioso. Qual foi o resultado disso? O fim da vida romana, o início da Idade Média. Então, senhoras e senhores, efetivamente o que nós temos aqui é um quadro no qual ou a sociedade de hoje se mobiliza, ou o capitalismo começa a entrar
num tempo tenebroso, medieval, ainda que ele não chegue ao feudalismo mais uma vez, mas ele entra num capitalismo em crise e nós não temos como sair daí. Então, efetivamente, ou é chegada a hora de nós jogarmos as esperanças socialistas para frente, ou a gente não tem que fazer. Alisson, olha só, tem muitos comentários bem interessantes aqui e ainda uma pergunta relacionada a São Paulo, né? Cláudia Barrela, muito bom, professor. Se não for para ganhar, vamos aproveitar para politizar os que ainda não entenderam que estão indo cada vez mais para o buraco. É isso que o Alisson propõe. Do Norte do Sul Global, Sarah Wegenknecht, do D-Link, tem que ser emulada. É um exemplo, né? Bem interessante, esse da Alemanha. O Pércio Barros pergunta, o que é mais perigoso, a direita fascista ou essa nossa esquerdinha bem comportada? A desgraça em si ou o que nos condena a ela? Pergunta filosófica muito inteligente, muito interessante também. E aqui, olha, aí eu quero trazer essa pergunta do Carlos Eduardo Lessa. Professor, ganhar em São Paulo é muito importante para o Brasil. Como o Boulos martelará para conseguir esse justo intento? Pelo que eu entendi, Alisson, você está dizendo que a eleição está praticamente perdida, né? Porque se vai para o centro, perde. Se martela, também perde, mas politiza. É isso que você está dizendo? A minha pergunta é o seguinte, se não martela, ganha o quê? Por que a soma de Nunes e Marçal vai se desmobilizar e vai votar no Boulos se o Boulos não martela? Sendo que o Marçal é um fenômeno, ele só ganhou martelando. Ele só ganhou, não é que ele tem cargo, ele não tem a Prefeitura de São Paulo, ele não tem verba, ele não tem, tecnicamente, nem todo o apoio do Bolsonaro, ele teve apoio de bolsonaristas. Muito bem, se nós não martelamos, ganhamos o que com isso? Por que alguém vai se desmobilizar dessa posição de direita e votar naquela, só porque é boazinha, se as pessoas estão com sangue no olho? Se as pessoas são todas postas no mundo no qual elas sofrem, elas estão desesperadas, elas querem os seus 5 minutos de fama e não tem, e o mundo não dá sentido para elas, como é que a gente organiza isso? Então, a minha pergunta é, não martelar dá quanto de voto? Martelar, a depender da martelada, dá até mais voto do que não martelar. Por exemplo, propor tarifa zero de ônibus para toda a população, isso seria uma martelada? Maravilhoso, porque vamos lá, qual que é a única posição de esquerda que efetivamente chacoalha o povo? É aquela que salva o povo das condições de degradação econômica. Por que Maricá tem uma posição que é sempre de sucesso no nível municipal, ao menos, no federal não? Mas por 73% de votos para o Washington Quaquá. Por que ganha? Porque lá o SUS está um pouco mais bem instrumentado, não vou dizer que é perfeito, mas tem um hospital público de mais qualidade, coisas mais, transporte público e coisas mais. Por que não inventam coisas como tais? Porque quando alguém disser máfia do ônibus e outros mais, vai dizer assim, eu vou acabar com a máfia do ônibus porque todo o ônibus vai ser gratuito. Tem que falar uma coisa como tal. Ah, mas depois o orçamento... Azar da Faria Lima. A Faria Lima é inimiga da esquerda, não tem que ser amiga da esquerda. A política de esquerda não é agradar a Faria Lima. A política de esquerda é agradar o povo. Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte de São Paulo e também tem povo no centro. Então, o que eu estou dizendo é efetivamente uma política que possa abrir o desejo das pessoas, que possa abrir a cabeça das pessoas. Esse é meu sonho. Exatamente, estou aqui anotando aqui. É interessante, é um dilema bem complexo, né? Porque pelo menos o que está introjetado, né, Alisson, é que o que vai dar resultado é se mostrar mais confiável para a Faria Lima, né? E não menos confiável, e não mais agressivo. É ser mais cordeiro e menos lobo, né? Só que a Faria Lima não vota, quer dizer, vota, mas ela dá 0,2% dos votos. O povão vota. E esse povão não entende o que é Faria Lima. Faria Lima é um local de trabalho da empregada doméstica onde ela limpa um escritório ou um apartamento. Efetivamente, aquilo que a direita sabe fazer muito bem, que é chacoalhar, deveria ser o nosso caminho. Nós precisamos efetivamente mobilizar, porque o povo não aguenta mais essa vida. O povo efetivamente não vê sentido na sua existência. É o sofrimento psíquico enorme das pessoas. Uma sociedade cada vez mais chicoteadora, uma sociedade cada vez mais repressora. E cadê o caminho de solução a partir daqui? Então, ou a gente abre esse caminho, ou a gente vai viver efetivamente uma vida infernal, e quem gritar que vai sair do inferno pode até ser com essa ilusão teológica de dizer, Deus está comigo, Deus falou para mim, algo assim. As pessoas vão acreditar, porque o resto é planilha de Excel de conta de teto de gastos. Quem que vai acreditar nisso? Yuri Borgatti, campanha de amor é ridículo. O explorado tem ódio. Esquerda que usa através da comunicação de massas o ódio contra o capitalismo e contra esta direita exploradora.
Tá aí. Inclusive a campanha da esquerda em São Paulo, o mote é o amor por São Paulo, é um coração. É exatamente isso. Na verdade, Leonardo, o amor tem que vir junto com este ódio, e não simplesmente uma campanha genérica de uma nuvenzinha, um balãozinho voando, ou algo assim. As pessoas querem efetivamente um sentido de horizonte de vida. Por isso que quando a direita fala o que fala, vamos lá, a direita só não fala corretamente, mas quase que ela dá a dimensão para as pessoas do sonho da esquerda. Porque a direita está pegando muita coisa da esquerda falando que é sua, contra o sistema, contra a ordem, contra as máfias internacionais e quaisquer coisas mais. Essa é uma posição de esquerda, só que a esquerda, como tem vergonha de falar sobre isso, e como a esquerda é liberal, a esquerda defende a ordem, o sistema internacional, que não vai romper com a Faria Lima, que vai manter o teto dos gastos, que vai fechar as contas do ano e coisas mais. Ou seja, trocaram as posições. A esquerda virou direita e a direita, que continua direita, ela somou uma aura de esquerda. Essa aura, ela não deveria ter. Essa aura tem que surgir das posições de transformação social. Então, estou falando aqui a todas e todos que estão me acompanhando. A esquerda Olha tem que interessante, Alisson. transformação. Não, o Marçal, que representa os interesses dos capitalistas e é apoiado por bilionários, ele chegou prometendo destruir um consórcio comunista inexistente. E a esquerda não promete destruir o consórcio capitalista que é real. Que, aliás, todos os candidatos que estavam lá eram do consórcio capitalista. Né? Por isso... Você quer ler, Leonardo? Não, a esquerda não teve uma proposta de destruição deste consórcio capitalista. Né? Quer ler a pergunta aí, a questão, e depois eu faço o último comentário? A última é isso. A Eliane fala: concordo em gênero, número e grau com as marteladas, mas a Faria Lima tem a ferramenta de lawfare que destrói reputações. Como evitar isso? Não, que a esquerda joga em desvantagem, isso é fato, né? Mas, não, enfim, tem agora, todo o sistema contra, mas diga lá. O sistema é contra, agora vamos lá. Nesta dimensão do que aqui estou dizendo, vocês acham que o pobre que votou no Pablo Marçal é porque originalmente ele defende as leituras do Adam Smith ou as leituras do John Locke? O povo não está ligado nisso, porque ele leu o Capital do Marx e efetivamente discordou da extração de mais valor absoluto e relativo do Marx. O povo não está entendendo nada disso. O povo efetivamente votou no Pablo Marçal porque é aquele cidadão motoboy, trabalhador pobre, trabalhadora pobre, que não aguentam mais esse mundo e essa discursividade geral desse mundo, esse palavrório que não dá sentido nenhum. Ele chega lá, inventa umas 3 coisas, faz uma careta, põe um boné e votou, portanto, em protesto. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Este povo que votou no Pablo Marçal não tem que ser de direita. Esse povo, se a esquerda é que levasse o sentimento do afeto da transformação, deste ódio contra a exploração, boa parte dessa gente votava já daqui 3 semanas num candidato de esquerda. O que não dá para ser é a esquerda defensora da ordem. Essa aí não mobiliza esta afecção, este sentimento, este afeto das pessoas, não mobiliza para a esquerda. Enquanto a direita passa por organizadora do quebrar é tudo, e a esquerda é defensora da ordem capitalista, está tudo errado nesse quadro, mas na hora em que houver uma esquerda que queira transformar o capitalismo, o povo se sensibiliza com isso. É isso aí. Obrigado, Alisson. Obrigado a Isabel pelo último apoio. O voto no Pablo Marçal era um voto de vingança. O faz o M era vingança, né, contra o sistema. Alisson, muito bom te rever. Até a próxima, até breve. Nos encontraremos aí. Obrigado, querido Leonardo. E a todas e todos, uma boa tarde. Abraços.